Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Nando Moura e Conhecimento Expandido atacam Felipe Castanhari. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota, depois que o Felipe Castanhari lançou aquele que é o melhor vídeo disponível no YouTube sobre a Guerra da Coreia, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, a galera começou a dar chilique, né? Chilique, mimimi, 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 mimimi. E aí, várias figuras da direita foram atacar o Felipe Castanhari. E aí, dois me chamaram a atenção. Primeiro, o imbecil, o boçal, o patético, o estranho do Nando Moura. Foi a primeira vez na vida que eu tive que ver um vídeo desse cara, assim, festival de imbecilidade. E aí, vamos lá aqui fazer um debate. Vamos começar com o mais fácil de bater, porque é um imbecil, né? Que é o Nando Moura. Veja, o Nando Moura, ele gravou um vídeo em que ele usa três retóricas principais para atacar o vídeo do Felipe Castanhari. A primeira retórica é que ele chama um horror, ele chama uma repulsa a Coreia do Norte atual, que o nome verdadeiro é República Democrática Popular da Coreia, por isso Coreia Popular, que é o nome do país, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Coreia Popular não é porque necessariamente você acha foda ou você acha bom, é porque é o nome. Aliás, é o nome, República Democrática Popular da Coreia, né? Coreia Popular. E ele tenta, né? Você está defendendo esse regime horrível de censura, de terror, de trabalho escravo. Sendo que o vídeo do Castanhari não era sobre a Coreia Popular atual, era sobre a guerra. No vídeo do Castanhari, ele não faz um debate sobre o sistema político, a economia, as relações sociais, sistema jurídico, questão da imprensa, da cultura, etc, etc, na Coreia nos dias de hoje, do século XXI. Então, a primeira falácia clássica. Ele chama um suposto horror para dizer assim, tá vendo? Você não tá vendo que ele tá elogiando um regime tirânico, satânico? O vídeo do Castanhari é sobre a guerra da Coreia, não a Coreia nos dias atuais. Aí o segundo argumento, que incapaz de pensar sozinho, Nando Moura foi pedir ajuda ao Thiago Braga, né, que é o famoso Zé Cruzadinha. E aí o Thiago Braga veio com o argumento que o vídeo do Castanhari tinha poucas fontes acadêmicas respeitadas, sérias e por aí vai. Veja, isso nem é verdade, nem é verdade. Primeiro, assim, vamos lá. Primeiro, vamos pegar o elemento básico. Vários das fontes dos textos citados pelo Castanhari estão citando, estão debatendo, estão lendo vários acadêmicos respeitados sobre a Guerra da Coreia. Então, assim, é a mesma coisa que você dizer assim, mas você gravou um vídeo sobre estruturalismo que não tem na bibliografia recomendada do vídeo o Levi-Strauss, por exemplo. Beleza, pode não ter o Levi-Strauss, mas pode ter, por exemplo, dissertações de mestrado, teses de doutorado, textos importantes que debatem a obra do Levi-Strauss e fazem uma boa abordagem. Então, o fato de um vídeo, por exemplo, não ter na bibliografia recomendada um vídeo sobre estruturalismo, não ter uma citação direta do Levi-Strauss, não faz necessariamente com que o vídeo seja ruim. Aliás, isso é curioso, né? O Thiago Braga falar um negócio desse, porque o Thiago Braga, ele não trabalha nos vídeos dele com a historiografia mais importante sobre cada tema. Pode pegar, por exemplo, os vídeos dele bostejando sobre a escravidão. Vai ver se ele cita os historiadores brasileiros mais importantes. Qual é o argumento dele? Todo mundo é esquerdista, todo mundo é marxista, todo mundo está errado e eu vou fazer aqui o conhecimento correto. Thiago Braga, ele não segue os padrões acadêmicos mais relevantes em cada debate do vídeo dele. Então, assim, é meio que retórica formal ele querer fazer isso contra o vídeo do Castanhari sem entrar, presta atenção, sem entrar no mérito da questão. Então ele fica tangenciando um argumento de que supostamente falta mais bibliografia acadêmica, inclusive o que nem é verdade, a bibliografia tá boa. Eu, por exemplo, eu teria usado, Castanhari e a equipe decidiu não usar, eu teria usado, por exemplo, mais bibliografia em português e espanhol, como, por exemplo, os artigos e os livros do professor Paulo Vicentini, que estão disponíveis em português. O Castanhari decidiu não usar, porque, enfim, uma opção editorial, eu acho que ficaria mais acessível colocando a bibliografia em português, mas nem é verdade. Só que aí você vê que isso é falsidade, é retórica tosca, quando no final do vídeo dele, o imbecil do Nando Moura, ele recomenda o livro Negro do Comunismo,
como fonte para as pessoas lerem. Veja, gente, isso aqui é muito fácil de debater. Vem cá, tu estava reclamando agorinha de suposta falta de referência acadêmica, de seguir o padrão dominante do debate acadêmico. O livro negro do comunismo não é considerado como algo sério, é um mero panfleto, uma propaganda de quinta categoria. Inclusive, você que faz faculdade de história, de sociologia, de ciência política e tal, você vai reparar que até seu professor, que é meio conservador, que é meio liberal, até esses professores não gostam do livro negro do comunismo, que isso é panfletagem. Verifique, por exemplo, nas bases de dados de CAPES e CNPq, para o exemplo brasileiro, quanto esse livro é citado enquanto obra de referência, como obra positiva. Tem muita gente que cita ele como exemplo da força do anticomunismo, da ideia do fim da história e por aí vai, mas assim, eu desconheço um historiador sério, inclusive, estou falando de historiador sério, sobre história do socialismo no século XX, inclusive liberais, inclusive historiadores não marxistas de várias correntes, que, por exemplo, use o livro negro do comunismo. Aí você vê que o Nando Moura, ele é tão imbecil que ele não consegue articular um argumento. Que ele usa, num minuto do vídeo, o argumento que supostamente o problema do vídeo do Castanhari é que falta referências acadêmicas, e depois ele dá um livro, uma referência que ninguém leva a sério na academia, que ninguém leva a sério na universidade, que só quem cita é reacionário, é fascistoide, malucão, sabe? Então assim, Nando Moura ele fica basicamente xingando, fica basicamente atacando, e é isso, né? Só que o cara do conhecimento expandido, ele tentou ser mais profundo, né? Ele tentou ser mais profundo, ele tentou aparecer, ser mais sério. E adianta que ele trapaceou nas citações. Antes disso, vamos sintetizar. Primeiro, tem um problema de procedimento. Qual é o problema de procedimento? Se vocês já pararem no meu canal, eu evito fazer react de partes de um vídeo inteiro quando eu quero fazer uma crítica, um debate a um vídeo inteiro. Então, eu já fiz, por exemplo, vários reacts de trechos. Mas trecho de quê? Que eu só queria debater aquele trecho. Eu só queria debater aquela informação que está ali contida. Por exemplo, eu já fiz um react de um vídeo que era uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Miguel Nicoleles, em que eu não tenho interesse em debater o vídeo inteiro. Eu tô só debatendo aquele trecho que o Miguel Nicoleles fala como a ciência encarada na China e por aí vai. Mas assim, não dá para você se propor a refutar um vídeo, porque foi isso que o Conhecimento Expandido fez, selecionando os trechos. Assim, não dá. É desonestidade, sabe? Então assim, você quer debater o vídeo inteiro, aí, meu amigo, ou você não faz react, ou você faz react do vídeo inteiro. Simples e objetivamente, percebe? Porque, por exemplo, se ele tivesse feito react do vídeo inteiro, vocês iam ver que ele bate no espantalho, que ele fala assim, mas foi o norte que começou a guerra. Mas o Felipe Castanhari fala isso no vídeo, que a guerra começou com o avanço do norte para tentar reunificar o país. Tá dito no vídeo do Castanhari. Então ele fala, vou refutar o Castanhari. O Castanhari não diz que foi o norte que começou a guerra oficialmente no marco histórico. Isso é dito no vídeo do Castanhari. Então assim, para você bater no espantalho, para você falsear, essa técnica de querer se propor a refutar o vídeo inteiro de 1 hora no modelo React, sem fazer React do vídeo inteiro, fica mais fácil. Isso por um lado. Por outro lado, o Conhecimento Expandido ficou atacando o Lucas Rubio, ficou atacando o Centro de Estudos Sogum e não disse se tinha erro na abordagem da galera, em específico. Que assim, o Lucas Rubio é apoiador da Coreia Popular. Sim, e aí? Eu sou apoiador do marxismo, eu sou comunista, eu sou apoiador do leninismo. Eu apoio também o Mano Brown, Racionais. E aí, o que é que isso diz? Minha análise está certa ou está errada? Porque assim, né, gente, não existe neutralidade na ciência, né? Não tem problema nenhum alguém ter uma posição militante e tal. A questão é se a análise é boa ou é ruim. Se é uma pesquisa bem feita ou mal feita. Se está bem amparada nos dados, na construção teórica, no manejo das categorias, na pesquisa, na metodologia, etc. Então ele faz um ataque baixo ao Lucas Rubio, ao Centro Shogun, e aí ele sai pensando elementos, e aí faz debate sobre 1001 coisas de maneira muito rápido, muito acelerada. Então, por exemplo, tem uma hora que ele reclama que o Douglas MacArthur é retratado de maneira sombria, como se fosse um vilão no vídeo do Castanhari, e na história não existe heróis nem vilões. Beleza, eu também acho que na história não existe heróis e vilões no sentido de filmes. Agora, assim, o MacArthur era um arrombado. Assim, no vídeo do Castanhari, ele mostra isso. Isso é dado conhecido, gente, comprovado e tal. O Douglas MacArthur queria jogar bomba atômica na Coreia, jogar bomba atômica na China. Assim, gente, um carniceiro, né? Um assassino. Pra mim, do ponto de vista de potencial de barbárie contra a humanidade, qual é a diferença de um Douglas MacArthur para um Hitler?
A diferença é que o Douglas MacArthur não conseguiu matar todo mundo que ele queria matar. Mas ele queria jogar de bomba atômica na Coreia inteira e na China. Ele queria fazer de Pyongyang até Pequim um corredor radioativo, matando milhões de pessoas com bombas atômicas. Esse cara é o quê, pô? Tá ligado? Aí quando ele vai reclamar da forma como o Castanhari retratou o Douglas MacArthur, ele corta essa parte, né? Vocês não se ligarem que a gente tá falando de um cara que defendia praticar um genocídio atômico depois do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Entenderam? Aí tem outro momento que o conhecimento expandido fala assim: ah, não, mas a ocupação militar dos Estados Unidos na Coreia não foi igual à ocupação do Japão. Mas, meu irmão em Cristo, quem foi que disse que foi igual? O vídeo do Castanhari não fala isso. Tá vendo como é fácil você se propor a refutar um vídeo em que você não é honesto, em que você, por exemplo, não faz um react para as pessoas verem? O vídeo do Castanhari não fala isso. Agora, a grande questão que ele não aborda é, vem cá, o que é que os Estados Unidos têm a ver com a história? Sabe assim, há um pressuposto do direito dos Estados Unidos de se comportar como polícia do mundo. Então é isso mesmo, tem um conflito no país do outro lado do mundo, os Estados Unidos atua como elemento central e decide ocupar militarmente um país. Por quê? Por quê? O que foi que deu o direito dos Estados Unidos de ocupar a Coreia, depois que o Japão saiu? Ah, não, Jones, mas que os Estados Unidos derrotou o Japão e aí as colônias do Japão passam a ser dos Estados Unidos. É mesmo, não tinha povo lá não, é? Só que isso não é a pior parte. O cara se propõe, do conhecimento expandido, a contrapor o professor Paulo Vicentini à análise do vídeo do Castanhari. Né, como se o Paulo Vicentini fosse um acadêmico sério e o Lucas Rubio um simples militante, ideólogo e tal. E aí ele fala do professor Paulo Vicentini que ele não é filiado a partido e tal. Veja, eu nem sei se o professor Paulo Vicentini é filiado ou não a algum partido, mas o professor Paulo Vicentini, ele é marxista, viu? Ele é marxista, ele não acredita nesse negócio de ciência neutra, ele é um cara comprometido com a disputa pela memória do século XX, ele é um cara que tem vários livros importantes sobre história do socialismo. Ele, para mim, organizou, né, o melhor livro sobre o socialismo no século XX, que é o melhor livro do ponto de vista de detalhe, né? De uma análise historiográfica mais pesada e tal, que é o Revoluções e Regimes Marxistas, que foi lançado pela editora Leitura 21, e está disponível aí na internet, compre. Então, o professor Vicentini não compartilha esse negócio de ciência neutra, de não só faz ciência, que é um acadêmico formalzinho e tal. Aí ele se propõe a citar o livro do professor Paulo Vicentini, que não é só dele, é um livro coletivo também, mas que o professor Paulo Vicentini liderou, A Revolução Coreana, o Desconhecido Socialismo Juche. E aí, reparem, ele não dá página da citação. Eu, quando vi esse vídeo pela primeira vez, aí eu assistindo, né, eu já farejei desonestidade. Porque pra mim, vou citar a página aqui pra mostrar que você está mentindo e tal, mas você não diz a página para a pessoa conferir, porque o livro Revolução Coreana tem um PDF na internet. Então qualquer pessoa pode abrir o Google, opa, deixa eu ver isso aqui, se a citação tá correta. Ele não dá a página. E aí, assistindo o vídeo do conhecimento expandido, e aí eu achando curioso, eu falei, menino, porque eu li o livro Revolução Coreana, né? Aí eu olhei assim, fiz, ei, menino, essa citação tá estranha. E aí, ele trapaceou nas citações, presta atenção, ele trapaceou nas citações para querer usar um argumento de autoridade, citando um livro do professor Paulo Vicentini, para dizer uma coisa diferente do que está no livro. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu abri o PDF aqui do livro, já está no gatilho, e a gente vai ver o caba do conhecimento expandido mentindo nas citações. Vou aumentar aqui a velocidade para ficar mais rápido. Vamos lá. Na pior parte do vídeo. Em uma guerra que nunca foi dela. Sim, a Guerra da Coreia foi uma guerra dos Estados Unidos. Toda a narrativa que é construída nesse vídeo, que inclusive é a mesma que o governo norte-coreano vende até hoje, é: a guerra é dos Estados Unidos. Foi uma guerra iniciada pelos interesses norte-americanos. Não, não, não. Esse é o ponto central do vídeo e está historiograficamente errado. Vamos ler um pouco? A historiografia norte-americana e a sul-coreana tradicionais sustentam que o conflito teria sido deflagrado por Kim Il-sung, com apoio da União Soviética e com o objetivo de dominar toda a península. A historiografia oficial norte-coreana, por sua vez, defende que o norte estava respondendo às provocações sul-coreanas. Prestem atenção. Nesse trecho do livro A Revolução Coreana, o Desconhecido Socialismo Juche, está escrito: a historiografia norte-coreana e a sul-coreana tradicionais sustentam que o conflito teria sido deflagrado por Kim Il-sung com apoio da União Soviética, com o objetivo de dominar toda a península. A historiografia oficial norte-coreana, etc. Aí continua. Aí, veja só o que está escrito. Em uma análise mais acadêmica, autores como Cummings,
French, Lee questionam ambas as versões, tanto a dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, como a norte-coreana. Ambas as versões estão equivocadas. E aí, o rapaz do conhecimento expandido já faz uma leitura enviesada, como se esse trecho aí que eu acabei de ler fosse só uma resposta a uma historiografia tradicional da Coreia do Norte. Mas vai prestando atenção que essa nem é a coisa mais grave, né? Na fronteira, e que o objetivo do ataque teria sido a libertação da metade sul da península. Em uma análise mais acadêmica, autores como Cummings, French e Lee questionam ambas as versões, alegando que a guerra teria se originado de múltiplas causas, com responsabilidades imputáveis a todos os atores envolvidos, não apenas os internos, mas também os externos, como os Estados Unidos e a União Soviética. E aqui que está o ponto importante. Todavia, nenhuma das superpotências tinha interesse prévio de entrar em conflito direto. Tanto Ri como Kim Il-sung passaram a buscar o apoio de suas respectivas potências. Aí ele continua lendo, aí você fica com a impressão, tá lendo o quê? O parágrafo seguinte, né? Aí vem a malícia. Presta atenção. Olha aqui o que foi que ele pulou. Tamo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem. Veja, ele leu esse parágrafo aqui. Não há consenso entre os historiadores, né? Aí, em seguida, ele pula esse parágrafo aqui e não informa você que está pulando um parágrafo, e lê esse imediatamente abaixo. Nesse momento, E aí, veja o parágrafo que ele pulou. Presta atenção o que diz esse parágrafo e você vai entender por que ele pulou esse parágrafo. Vamos lá. Apesar de já existirem provocações mútuas entre o Sul e o Norte desde 1948, os primeiros combates fronteiriços significativos ocorreram em 4 de maio de 1949, quando o Sul iniciou uma forte escaramuça em Kaesong. Combates ainda maiores foram travados em junho de 1949, na península de Ojin, dessa vez por iniciativa norte-coreana. O Sul reagiu enviando guerrilheiros ao Paralelo 38, mas esses foram exterminados pelas tropas do Norte. Nesse contexto, a missão da ONU sobre a Coreia enviou uma delegação à zona de litígio para investigar a situação. Contudo, o relatório da CONUC, bastante influenciado pelos Estados Unidos, responsabiliza unicamente o Norte pelo conflito, omitindo as provocações geradas pelo Sul. Então, assim, por que esse trecho foi cortado? Vocês vão ver na conclusão do argumento do vídeo do Conhecimento Expandido. Ele não queria que você soubesse. Primeiro, essa informação aqui. Os primeiros combates fronteiriços significativos ocorreram em 4 de maio de 1949, quando o Sul iniciou uma forte escaramuça em Kaesong. Então, corta essa parte. Não interessa. Ele também não queria que você soubesse da participação dos Estados Unidos, porque ele quer tirar o Felipe Castanhari de imbecil, de louco, como se ninguém debatesse desde o começo a participação fundamental dos Estados Unidos, né? Então, corte isso aqui. Você não pode saber, e você também não pode saber das provocações do Sul. Aí vamos voltar agora pro vídeo do menininho do Conhecimento Expandido. Lembrando, ele pulou essa citação, esse trecho, aliás, esse parágrafo, e foi direto para esse aqui. Vá prestando atenção. Potências protetoras. Entretanto, os Estados Unidos deixaram claro que só apoiariam a Coreia do Sul caso esta fosse atacada sem provocação prévia. Kim Il-sung começou a negociar com a China e, no início de 1950, realizou visitas secretas a Moscou e a Pequim, que lhe renderam, afinal, a aquiescência de Stalin a seus planos, o fortalecimento de equipamentos militares novos por parte da União Soviética e o apoio direto de Mao Zedong. Kim tinha urgência. Aí presta atenção de novo. Ele estava lendo um trecho. Aí, é muito bom que aqui nos vídeos mais recentes do meu canal aparece um vídeo de Shakira no topo, né, gente? Eu tô ouvindo muito Shakira que eu tô estudando espanhol. Um abraço aí, professora Manu, minha professora de espanhol. E aí, ele tava lendo um trecho, aí você vai pensar de novo assim, tá lendo agora o parágrafo seguinte. Não, gente, não. Ele tava lendo isso aqui, esse parágrafo ele acabou de ler, e aí o que é que ele faz em seguida? Ele pula esse parágrafo, na realidade, e vem pra esse, diretamente. Pula esse parágrafo e não informou pra vocês, porque na língua portuguesa vocês sabem, né, que quando você tá citando, por exemplo, você tá citando um parágrafo, aí você pula o parágrafo imediato e tá citando o seguinte, existem instrumentos da língua portuguesa para você informar que existia um trecho
ali que você está omitindo na citação, né? Se você quiser fazer uma citação corrida. Mas vamos lá, preste atenção no outro trecho que ele tirou do vídeo. Na realidade, desde 1948 já existia uma guerra civil na península, que apenas se internacionalizou. Stalin não ordenou e sim aceitou os planos Kim para compensar a evolução desfavorável da situação europeia, criação da Alemanha Ocidental e da OTAN, pois a Coreia era pouco relevante para a estratégia soviética. Na perspectiva da URSS, a conjuntura parecia propícia, pois em agosto de 1949 o país se tornou uma potência nuclear e, em outubro, os comunistas chegavam ao poder na China. No inverno, as duas nações negociaram um tratado de aliança assinado em fevereiro de 1950 e ratificaram o que acreditavam ser a emergência de um polo de poder para se opor à formação da OTAN na Europa, desviando a prioridade ocidental para o outro extremo da Eurásia. Mao considerou que os Estados Unidos não iriam à guerra, pois não interveriam na defesa dos nacionalistas, e Stalin considerava que o Japão ainda não se recuperava. Veja, presta atenção, porque esse parágrafo ele foi ocultado também. Ele não quer que você saiba dessa informação. Aqui, ó. Stalin não ordenou e sim aceitou os planos de Kim. O que fica destacado aqui é que a Coreia do Norte, ela não era um satélite da China nem da União Soviética. Ela buscava apoio da China e da União Soviética, diferente da Coreia do Sul, que era um satélite. Porque se fosse só uma guerra civil, o Norte tinha ganhado. Sabe por quê? Porque ele tinha mais apoio popular, ele era mais organizado, ele tinha mais legitimidade, ele tinha mais base. E uma coisa que o Castanhari abordou pouco no vídeo dele, mas que não é um problema, é que entre as lideranças da Coreia do Sul existiam muitos colaboracionistas do colonialismo japonês, muita gente que era odiada pelo povo, sabe? E inclusive os comunistas liderados pelo Kim Il-sung agitavam essa bandeira, usavam essa retórica dos colaboracionistas, dos traidores que apoiavam o imperialismo japonês durante o período da ocupação japonesa. Então, assim, ele ocultou isso. Então, veja, ele oculta a parte que fala das ofensivas do Sul, ele ocultou a parte que fala da participação dos Estados Unidos, ele ocultou a parte que fala sobre a autonomia dos comunistas da Coreia do Norte frente a Stalin e à União Soviética. Vocês entenderam? E aí vocês vão perceber por que o nosso querido amigo saiu manipulando as citações e ocultando tudo isso. Urgência em realizar a unificação militarmente, antes que as guerrilhas sulistas fossem esmagadas por completo e as forças políticas de esquerda desorganizadas. Entendia que era o momento de aproveitar uma situação em que Ri se encontrava vulnerável. Sintetizando, a guerra é gerada por um agregado de fatores. Contudo, a historiografia confirma que o interesse principal era da Coreia do Norte em unificar seu país. Kim Il-sung buscou o apoio das potências socialistas e, efetivamente, começou a guerra. E nisso, o vídeo do Castanhari falha em evidenciar. Vocês entenderam porque ele ocultou essas citações agora? O argumento dele é dizer assim, Kim Il-sung queria a guerra e foi lá atrás dos socialistas e tal, se organizou com eles e a guerra começou. Sendo que o próprio livro que ele está citando não fala isso. Não é essa a conclusão do professor Paulo Vicentini, entende? Tanto é assim que é claro que ele não iria continuar as citações do livro e não poderia, por exemplo, coloca esse trecho aqui, ó, no capítulo A Guerra da Coreia, esse simples trecho aqui do livro do professor Vicentini. Aliás, vamos começar do começo. A guerra começou oficialmente na madrugada de 25 de junho, na península de Ojin, a oeste do paralelo 38. Mas o assalto norte-coreano decisivo ocorreu quando as tropas do Exército Popular da Coreia avançaram sobre a 17ª Divisão do Exército da República da Coreia, causando numerosas baixas. A partir daí, um corredor foi aberto, possibilitando que, em um momento posterior, a 3ª e 4ª Divisão do Exército Popular da Coreia avançasse em direção a Seul com brigada de blindados. Imediatamente, o Conselho de Segurança da ONU, instigado pelos Estados Unidos, condenou a invasão por meio da Resolução 82 de 5 de junho e decidiu-se pelo envio de tropas à península, com a Resolução 84 de 7 de junho. Contudo, a ONU teve papel apenas de ratificar as decisões já tomadas pelos Estados Unidos, concedendo-lhe certa legitimidade internacional. A missão foi bastante facilitada pelo boicote da União Soviética ao Conselho de Segurança. Os soviéticos, por sua vez, deixaram claro desde o primeiro dia que sua intenção era permanecer à margem do conflito. E Stalin ordenou aos navios que se encontravam em frente à costa coreana que regressassem imediatamente para sua zona defensiva.
Então, a ideia que ele fecha o argumento de que, não, o Kim Il-sung tava louco pela guerra e Stalin e o Mao Zedong estavam ali também, que foram eles que junto, que começaram a guerra e tal. Se ele lesse, por exemplo, os parágrafos corretinhos, já abalava essa ideia, e se ele continuasse lendo trechos do livro, vocês iam ver que, peraí, pô, então quer dizer que os norte-coreanos, que na verdade não existia um Coreia do Norte e Coreia do Sul, era a nação coreana, mas enfim, os comunistas coreanos que estavam no norte, estavam na boca de ter uma vitória militar gigantesca e reunificar o país. Os Estados Unidos decidem por uma ocupação militar direta, que é que garante a divisão da Coreia, enquanto a União Soviética tem um papel de afastamento. Vocês entenderam que o trecho do próprio livro quebra a narrativa dele? O cara falseou, o cara trapaceou nas citações. Eu até tava brincando com um amigo meu, falei assim, meu irmão, alguém manda esse vídeo pro professor Vicentini pra ele ver que estão citando ele de maneira tosca, sabe? Então assim, a galera ficou puta com o vídeo do Castanhari, mas assim, é esses os argumentos, né, gente? É isso, é só isso. Não dá pra fazer melhor não. Ô rapazinho do conhecimento expandido, é possível você citar um livro sem trapacear, sem pular parágrafos sem avisar, sem citar só os trechos que se adaptam à sua narrativa, sem dar o contexto do livro todo? É possível fazer isso? É pedir demais? Aí dizem que o Zé Cruzadinha, o Thiago Braga, vai gravar um vídeo resposta, né? Vai gravar um vídeo aí sobre a Guerra da Coreia para responder o Castanhari. Vamos ver se sai alguma coisa melhor, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Antes de terminar o vídeo, gente, só lembrando, agora esse final de semana começa o CONUBS, o Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas, e a UJC e o MEP, o Movimento por uma Escola Popular, vão estar lá, vão levar uma delegação importante de jovens para disputar a entidade, para apresentar nossa linha política, para pautar bandeiras muito importantes, como a luta pela revogação do novo ensino médio. A gente precisa de ajuda. Então ajude a nossa bancada, a bancada da UJC, do MEP, a estar lá no CONUBS em peso, a conseguir fazer nossa disputa política, a conseguir avançar na luta para fazer com que a UBS volte a ser uma entidade de luta. Tá aparecendo aqui o Pix na tela. Quem puder doar, a gente vai ficar muito grato. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.